Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Apocalipse, capítulo 9. O quinto anjo tocou a trombeta, veio então uma estrela cair do céu na terra, e foi-me dada a chave do poço do abismo. Ela o abriu e saiu do poço uma fumaça como a de uma grande fornalha. O sol e o ar obscureceram-se, e com a fumaça do poço. Da fumaça saíram gafanhotos pela terra, e foi-lhe dado poder semelhante ao dos escorpiões da terra. Mas foi-lhes dito que não causassem dano à erva, verdura ou árvore alguma, mas somente aos homens que não têm o selo de Deus na fronte. Foi-lhe ordenado que não os matasse, mas os afligisse por 5 meses. Seu tormento era como o da picada do escorpião. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não o conseguirão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. O aspecto desses gafanhotos era de cavalos aparelhados para a guerra. Nas suas cabeças havia uma espécie de coroa com reflexos dourados. Seu rosto era como rostos de homem, seus cabelos ou os dentes de leão. Seu tórax parecia envoltos em ferro. E o ruído de suas asas era como o ruído de carros e de muitos cavalos, correndo para a guerra. Tinha caudas semelhantes à do escorpião, com ferrões e o poder de afligir os homens por 5 meses. Tem eles por rei o anjo do abismo. Chama-se em hebraico Abaddon, em grego Apolion. Terminado assim o primeiro ai, eis que depois dele vem ainda 2 outros. O sexto anjo tocou a trombeta, ouvi então uma voz que vinha dos 4 cantos do altar de ouro que está diante de Deus, que dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão acorrentados à beira do grande rio Eufrates. Então foram soltos 4 anjos que conservavam preparados para a hora, o dia, o mês, o ano da matança da 3ª parte dos homens. O número de soldados dessa cavalaria era de 200 milhões. E eu ouvi o seu número, e foi assim que eu vi os cavalos e os que o montavam. Esses últimos eram couraçados de uma chama sulfurosa azul. Os cavalos tinham crina como uma juba de leão, e de suas narinas saía fogo, fumaça e enxofre. E uma 1/3 parte dos homens foi morta por esses 3 flagelos, fogo, fumaça e enxofre, que lhes saía das narinas, porque o poder nocivo dos cavalos estava também nas caudas. Tinha cabeças como serpentes e causava dano com elas. Mas o restante dos homens que não foram mortos por esses 3 flagelos não se arrependeu das obras de suas mãos. Não cessaram de adorar o demônio e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Não se arrependeram de seus homicidas, seus malefícios, suas imundícias e furtos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos terminar então a nossa explicação de ontem, né? Hoje nós já estamos no capítulo 9.
de Apocalipse. Então, só terminar de ler, então, o capítulo 8, a última partezinha, para que vocês possam ter conhecimento de tudo, né? Uma explicação conforme a igreja. O toque das trombetas, como está no capítulo 8, versículos 7 a 11, anuncia que o julgamento já está acontecendo. Deus já está julgando a história e seu julgamento atinge a todos. De modo que o autor do Apocalipse expressa isso. Se olharmos atentamente os 4 primeiros toques de trombeta, veremos que 1/3 da terra, primeiro toque, do mar, segundo toque, dos rios e fontes, terceiro toque, do sol, da lua e das estrelas, 4 toques, sofre abalos e é transformado. Terra, mar, rios, fontes, sol, lua e estrelas representa todo o universo. Com isso se afirma que o julgamento de Deus é universal. Ninguém escapa dele. O Apocalipse ainda não disse claramente em que consiste o julgamento. Isso será esclarecido mais adiante. Todavia, mediante o toque das trombetas, o autor não deixa dúvidas. Deus já está julgando a sociedade injusta que gera a morte do povo. O julgamento, no entanto, não chegou à plenitude. A ideia de que o julgamento é ainda parcial está presente nos 4 primeiros toques da trombeta. De fato, os elementos cósmicos, terra, mar, etc., são atingidos só parcialmente. Quando é que o julgamento de Deus estará plenamente realizado? A resposta está na constatação de que acontece no final do Apocalipse, com os elementos cósmicos aqui atingidos só parcialmente. O céu e a terra desaparecerão completamente para dar lugar a um novo céu e uma nova terra. O mar, moradia das forças do mal, também desaparece na Nova Jerusalém. O único rio que restará na sociedade justa será aquele que brotará do trono de Deus e do Cordeiro, como está lá na explicação do capítulo 21, 1, capítulo 22, 1. A Deus será a única fonte que sacia a sede da humanidade, capítulo 21, 6. Na Nova Jerusalém, o sol desaparecerá, capítulo 22, 21, 23. Pois o Senhor Deus vai brilhar sobre eles, capítulo 22, 5. A lua também perderá sua função, capítulo 21, 23. Pois aí não haverá mais noite, capítulo 22, 5. As estrelas não reaparecerão na Nova Jerusalém, a sociedade justa e fraterna. O autor do livro quis mostrar claramente que o julgamento de Deus sobre a história está plenamente realizado quando desaparecer a sociedade injusta em que vivemos, para dar lugar a um novo arranjo social em que todos tenham vida em abundância, mas desde agora Deus já está destruindo a injustiça que gera a morte do povo. É disso que fala os abalos cósmicos descritos após cada toque de trombeta. As comunidades perseguidas do Apocalipse são provocadas ao discernimento. As catástrofes descritas no capítulo 8, do 7 a 12, não podem ser tomadas ao pé da letra, pois são modos sutis de falar do julgamento de Deus sobre a história. Não fala do futuro e sim do presente. Somos capazes de perceber que Deus já está julgando a história. O que representam então os toques de trombeta? Os toques das 4 primeiras trombetas se inspiram no livro de Êxodo, nas assim chamado pragas do Egito, como está em Êxodo 7, 14 a 11 e o capítulo 10. Para o autor, as pragas do Egito representam o confronto entre Javé e o faraó, ou seja, o conflito entre
a vida e a morte, com a vitória da justiça sobre a injustiça, da liberdade sobre a escravidão. Foi assim que o autor do Apocalipse se inspirou para apresentar o toque das quatro primeiras trombetas. Ele queria animar as comunidades, mostrando que Deus julga a sociedade injusta com força e energia maiores do que no tempo da escravidão no Egito. De fato, quando o primeiro anjo tocou, caiu sobre a terra uma chuva de pedra e fogo misturado com sangue. Está lá no capítulo 8, de 7a. Isso recorda imediatamente as 7 pragas do Egito, Êxodo 9, 13 a 35. Quando caíra sobre o país chuva de pedra e raios fogo. No primeiro toque de trombeta, porém, há um elemento a mais em relação à praga do Egito, o sangue. Por quê? Simplesmente para dizer que Deus, no presente momento, está julgando a sociedade injusta com força e energia maiores do que no tempo da opressão egípcia. O mesmo recurso está presente no segundo toque da trombeta. O segundo anjo tocou, foi jogado no mar uma coisa parecida com uma grande montanha em brasa. A terça parte do mar virou sangue. Está no capítulo 8, de 8 a 9. O segundo toque da trombeta está relacionado com a primeira praga do Egito, Êxodo 7, de 14 a 24, que atinge as águas do rio Nilo. Também aqui o autor quer mostrar que Deus julga a sociedade injusta com a força e energia maiores do que no tempo da opressão egípcia. O mar é maior que o rio Nilo. Para a Bíblia, em geral, e sobretudo para o Apocalipse, o mar é a moradia das forças do mal. Deus já está julgando e destruindo a injustiça que sustenta a nossa sociedade. O toque da trombeta, da terceira trombeta, cai do céu uma grande estrela chamada Amargura, atingindo rios e fontes, as águas doces. E uma recordação da primeira praga do Egito, Êxodo 7, do 14 a 24, com uma ampliação, rios e fontes em lugar do Nilo. Com isso, insiste-se na ideia que o julgamento presente é mais forte e produz maiores resultados do que na época em que o povo de Deus era escravo no Egito. O toque da quarta trombeta atinge um terço do sol, da lua e das estrelas, que perderam um terço da sua claridade. Ele remete à 9ª praga do Egito, quando houve trevas por 3 dias. Êxodo 9, 21 a 29. O efeito do toque desta trombeta é maior do que o que aconteceu no Egito. Também a lua e as estrelas são atingidas, e o tempo que isso deve durar é ilimitado. O universo inteiro é atingido e não somente o Egito. Tudo isso quer mostrar que Deus é o aliado forte de seu povo na luta contra as injustiças. Sua força presente e julgamentos são cada vez maiores. Cabe às comunidades descobrir como isso se traduz e se concretiza na caminhada. Ai dos habitantes da terra. Capítulo 8, 13. Ainda falta 3 toques de trombeta. Eles atingirão em cheio os habitantes da terra, ou seja, os que estão comprometidos com a sociedade injusta. O anúncio é feito por uma águia no ponto mais alto do céu, sinal de que esse anúncio será ouvido por todos. Cada um dos 3 toques restantes serão acompanhados de uma águia, ou seja, que vem a seguir irá mexer profundamente com a sociedade injusta. E hoje, então, nós lemos o capítulo 9, apelo ao bom senso. Comparando o toque das 4 primeiras trombetas com as pragas do Egito, as comunidades perseguidas no tempo do Apocalipse descobriram que Deus é o seu grande aliado na denúncia da injustiça e na resistência contra ela. Isso provoca o julgamento de Deus sobre a sociedade injusta, destruindo o mal e fazendo surgir a vida para todos. Todavia, o autor do Apocalipse quis ampliar e aprofundar o tema do julgamento, mostrando que Deus tem outras formas de julgar a sociedade injusta.
É o que se pode perceber analisando o quarto e quinto toques de trombeta. Eles são um convite ao bom senso, pois a sociedade injusta está construindo sua própria destruição. A sociedade fundada na injustiça. A estrela que cairá do céu sobre a terra recebe a chave do poço do abismo, capítulo 9, versículo 1. Essa estrela caída na terra representa o mal presente em nossa sociedade. Para o povo da Bíblia, o abismo recorda o poder opressor que, liberado, invade a sociedade, causando uma intoxicação universal. O sol que escurece com a fumaça do poço. Capítulo 9, versículo 2. Todavia, o poder opressor não está solto no ar para agir, precisa de estruturas sociais. E é disso que fala o Apocalipse ao afirmar que da fumaça saíram gafanhotos voando sobre a terra. Capítulo 9, 3a. Os animais no Apocalipse representam forças ou estruturas sociais boas ou más, dependendo da ação que executa. Os gafanhotos possuem uma força de morte, como escorpiões. Capítulo 9, 3b. É um modo velado de falar das estruturas sociais injustas, criadas pelos habitantes da terra, isto é, por aqueles que fizeram da injustiça a base de suas vidas e relações. No fundo, a injustiça acaba se voltando sempre contra a prática. Os gafanhotos receberam ordem de não estragar a vegetação da terra, nem o verde, nem as árvores. Só podiam ferir os homens que não tivessem na fronte a marca de Deus. Os gafanhotos não tinham permissão de matar, mas podia atormentar os homens durante 5 meses com dores fortes, como picada de escorpião. Capítulo 9, do 4 a 5. O autor deixa bem claro: quem cria estruturas sociais injustas, cedo ou tarde, vai ter de sofrer as consequências de sua escolha, descritas como tormento semelhante à picada de escorpião. E vai além. A grande vítima da injustiça é a própria sociedade injusta, que não aderiu ao projeto de Deus, que é liberdade e vida para todos. A injustiça é, portanto, falta de bom senso. Os que criam estruturas da injustiça acabam percebendo o monstro que geraram e desejarão a morte, mas a morte fugirá deles. Capítulo 9, versículo 6. Pois só Deus é que tem o poder sobre ela. Já a crítica da sociedade injusta, que está no capítulo 9, do 7 a 12, o autor critica a sociedade injusta e mostra do que ela é capaz. De fato, os gafanhotos já não se parecem com escorpiões, e sim com cavalos preparados para a guerra. Em outras palavras, os injustos pretendem tudo conquistar com a força do poder, do seu poder, até se tornarem os donos do mundo. Os gafanhotos pareciam como bando de cavalos preparados para a guerra. Parecia que tinha na cabeça coroas de ouro e o resto deles parecia rosto de gente. A ganância da sociedade injusta não tem limites. Quer conquistar tudo, cavalos preparados para a guerra, impondo um imperialismo absolutista, coroas de ouro, mas justamente aí reside a crítica do profeta. Ele simplesmente diz: parecia que tinha na cabeça coroas de ouro. A crítica profética não se dobra diante do imperialismo absolutista. E continua: e o resto deles parecia resto de gente. Os poderosos procuravam maquiar a injustiça com verniz de humanidade, mas no fundo são a perversão do humano e a própria encarnação do desumano. Basta olhar com olho profético o populismo e a beneficência dos poderosos, como engolir a mentira de seus discursos e ações, o que procuram a justiça ou a domesticação dos injustiçados. A crítica chega ao ponto mais alto quando se afirma que os gafanhotos
tinham cabelos compridos como as mulheres e dentes de leão. Capítulo 9, versículo 8. Tomadas simbolicamente, os cabelos das mulheres representam o fascínio e a sedução que os poderosos exercem sobre os fracos. Todo mundo gostaria de ser como eles, mas o que acontece quando as pessoas se deixam fascinar e seduzir? Simplesmente cai na goela do leão. O desmascaramento continua no capítulo 9, do 9 a 9, mostrando que as defesas da sociedade injusta parecem invencíveis. Couraças de ferro, que ela é onipresente, asas, põe o mundo em estado de choque, barulho de carros, de guerra, disposta a tudo conquistar, correndo para a batalha. Quem não se submete a ela se dá mal. Tinha ferrão na cauda como escorpião e tem a vida atormentada. Mas a crítica profética prevê logo o fim da sociedade injusta. 5 meses denotam um tempo limitado e passageiro. A descrição e o desmascaramento da sociedade fundada na injustiça mostra comanda tudo isso e para onde caminha essa sociedade. O rei deles era o anjo do abismo. O nome desse anjo é Abaddon. Na língua hebraica, em grego, Apolion. Abaddon e Apolion significam a mesma coisa, destruição. Com isso fica claro que a sociedade injusta caminha para a destruição e os que a criaram geraram o próprio fim. Não é isso uma grande loucura e falta de bom senso? Deus está julgando a história também mediante a tomada de consciência de que uma sociedade injusta acaba destruindo toda a humanidade. Essa é um grande ai que não pode ser abafado. Por que construir a própria destruição? Por que gerar a própria morte? Eu sei que fica tudo longo esses vídeos, mas não tem outro caminho. Nós precisamos, e ainda nem terminamos o capítulo 9, que a gente vai terminar no dia seguinte, para não ficar muito longo o vídeo, que já tá. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.